No vídeo Aprenda Rápido de hoje eu vou te mostrar 4 investimentos para você que é iniciante. Então se você está com medo, não sabe por onde começar, não sabe qual é o melhor tipo de investimento para você que está começando agora, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Já vou logo te avisando que cada um desses ativos são de classes diferentes ou pelo menos que investem em áreas diferentes. Isso significa que você pode diversificar e diminuir ainda mais o seu risco. Vamos começar aqui definindo quais são os melhores tipos de investimento para cada tipo de pessoa. Se você quer investir a longo prazo, 50 anos por exemplo, e não quer ter nenhum risco, colocar seu dinheiro lá e esquecer que ele está lá, eu diria que o melhor tipo de investimento para você seria os investimentos de renda fixa, que são mais seguros até do que a poupança. Esse tipo de investimento ele é seguro, bem seguro, só que a rentabilidade dele não é tão alta assim. É maior do que a poupança, claro, mas não é tão alta assim comparado com o que a renda variável pode ter. Mas por outro lado, se você quer ter uma rentabilidade um pouco maior, correndo um pouquinho mais de risco também, e talvez até precisando de um pouquinho mais de atenção, talvez a renda variável seja mais interessante para você. Tá, considerado isso, você também tem que levar em conta que você pode ser do tipo de pessoa que quer ter tanto uma rentabilidade melhor, quanto também ter menos risco. Então você pode ter as duas classes. Não é porque você investe em uma que você não pode investir na outra. Na verdade, eu até indico você investir nas duas, tá? Que aí você tem um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de rentabilidade. Bom, então vamos aqui para o primeiro tipo de investimento, que seria o investimento no Tesouro Selic. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem algumas opções de investimentos em tesouro. Como por exemplo, o Tesouro IPCA+, que seria um investimento basicamente atrelado à inflação, mais alguma coisa, mais alguma rentabilidade. E ele vai ter seus prazos. A gente também tem um Tesouro Prefixado, como por exemplo o Tesouro Prefixado 2026, que está pagando 10,44% ao ano. Então você sabe exatamente quanto seu dinheiro vai render quando você for retirar, quando você for resgatar esse dinheiro no dia da data de resgate. A gente também tem o Tesouro Selic 2027 e o Tesouro Selic 2024. O Tesouro Selic 2027 está pagando a taxa Selic mais 0,27% ao ano. Já o 2024 está pagando a taxa Selic mais 0,14% ao ano. Então assim, você tem algumas opções aí para você poder escolher e todas essas opções são opções seguras. Se você tem uma liquidez bem alta, ou seja, que é de 2 dias você já consegue sacar, e dependendo até no mesmo dia você já consegue sacar. Mas o ideal mesmo seria você colocar esse dinheiro que você não precisa tanto assim, para que no longo prazo ele se multiplique mais, você pague menos impostos e consiga sacar seu dinheiro mais o lucro. Ah, Henrique, eu vou ter que pagar imposto sobre isso aí? Sim, você vai ter que pagar imposto. O imposto ele é variável, de acordo com a quantidade de tempo que você coloca seu dinheiro ali. Mas você tem que entender que mesmo pagando os impostos, esse investimento vai pagar muito mais do que a poupança se for no longo prazo. Então sim, vale a pena. Tá, esse seria um investimento aí mais seguro, tá? Um investimento da renda fixa, que você tem maior previsibilidade de quanto que você vai render. Agora eu vou falar para vocês sobre investimentos em renda variável, que como o próprio nome já diz, é variável, você pode tanto ganhar como perder dinheiro com isso aí. Aqui, o seu rendimento ele pode ser maior, mas o risco também é maior. Então por isso eu separei 3 tipos de investimentos aqui na renda variável para que você que é iniciante possa investir com mais segurança, ou seja, menos risco. Mas Henrique, o que você considerou para seu investimento de iniciante? Eu considerei um investimento de iniciante todo aquele investimento que você não precisa pensar tanto para investir. Por exemplo, ETFs, que são os Exchange Traded Funds, que é basicamente alguém que está investindo em algum índice, em algum grupo de ativos ali, ou seja, você não vai investir em uma coisa específica, você vai investir em uma coisa que investe em várias outras coisas. Então assim, vamos para o primeiro investimento, que aí você vai começar a entender um pouquinho mais. O primeiro seria o IVVB11. O que é esse IVVB11? Basicamente ele replica o índice dos Estados Unidos, do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você quer investir na Apple, Facebook, Amazon, Coca-Cola, todas essas empresas, essas maiores empresas, estão dentro desse índice. Então o IVVB11, ele vai replicar esse índice aqui no Brasil, então você consegue investir a partir dele. Agora você está começando a entender? Em vez de você investir diretamente na Apple, que pode, por exemplo, ter um prejuízo gigante e as ações caírem e você perder todo esse dinheiro, você vai investir nas 500 maiores empresas. Então se a Apple sumir, acabar, não vai fazer tanta diferença assim no seu capital, entendeu? Porque você está investindo em outras 499 empresas a partir do IVVB11 aqui no Brasil. Já se você investisse diretamente na Apple e ela quebrasse, você ia perder todo o seu dinheiro, entendeu? Então aí que está essa segurança. Se uma empresa quebrar, ainda tem outras 499 empresas que vão segurar essa sua rentabilidade. É bastante. O segundo tipo de investimento é um investimento também de índice aqui no Brasil, que seria o BOVA11. Você provavelmente já deve ter visto, a Bovespa subiu 5%, o Bovespa caiu 1%, na pandemia a Bovespa caiu 50%, sei lá, por exemplo, você deve ter ouvido alguma coisa relacionada com esse nome. Basicamente esse é um índice que replica aqui as ações mais negociadas aqui no Brasil. Ou seja, ao invés de você investir, por exemplo, no Itaú, ou na Magazine Luiza, ou em alguma outra loja aí, lojas Renner, por exemplo, você vai investir
em todas elas de uma única vez. Você vai investir no índice, você vai investir no ETF que está investindo em todas elas, entendeu? Que seria o BOVA11. Você também tem que entender que por alguém estar fazendo esse investimento por você, vai ter uma pequena taxa aí, que no BOVA11, se eu não me engano, é 0,3%, por exemplo. Mas o seu lucro já vai vir descontado disso aí, você não precisa pagar nada para ninguém, já vai vir tudo prontinho para você poder pegar seu dinheiro. O próximo investimento aqui é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, que é se inscrever aqui no canal e deixar seu like e ativar o sininho aqui. Porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa nesse vídeo aqui ainda e nos outros que eu já postei e que ainda vou postar. Então fica comigo aqui porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você aprender alguma coisa nova e ganhar mais dinheiro. Vamos para o próximo investimento. O terceiro e último investimento seria investimentos em FIIs, fundos de investimento imobiliário. Calma que eu vou explicar. Pensa comigo, se você quer comprar um imóvel, você tem dinheiro para comprar um imóvel hoje? Um prédio que vale R$1 bilhão, você tem R$1 bilhão para comprar um prédio? Não tem, né? Tá bom. Mas talvez você tenha R$100 aí. R$100 eu acho um pouquinho mais fácil de você ter aí, né? Então, você pode pegar esses R$100, juntar mais um monte de gente que tem dinheiro e comprar esse imóvel, por exemplo. Basicamente seria isso. Um fundo imobiliário é você comprando uma fração de um imóvel. Ou seja, é você junto com várias outras pessoas que é dona daquele imóvel lá. Você pode investir, por exemplo, na sua cidade tem um Ibis, um Intercity, algum hotel assim com nome conhecido que tem em várias cidades. Se na sua cidade não tem, provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum desses nomes que eu falei aqui. Então, você pode estar investindo nesses tipos de fundos imobiliários de hotéis. Mas calma, se você ainda não conseguiu entender, vou dar mais um exemplo. Olha só. Você provavelmente já foi em um shopping center na sua vida, certo? Seja na capital, em alguma viagem que você fez, ou na sua própria cidade mesmo. Você já deve ter ido num shopping. Nesses shoppings, a gente tem lojas, como por exemplo, Chili Beans, Renner, Riachuelo, Magazine Luiza, Marisa, enfim, tem lojas que normalmente tem em todos os shoppings, certo? Então, pensa comigo, se você investe em um fundo imobiliário de shopping, que investe em 10 shoppings em São Paulo, em Salvador e em Belo Horizonte, shoppings divididos no país todo, qual a probabilidade de você perder todo o seu dinheiro com isso? É quase nula, porque pensa comigo, para você perder seu dinheiro, todos os inquilinos, ou seja, todas essas lojas que eu citei, elas teriam que fechar. E às vezes elas têm mais de uma loja no mesmo shopping, teriam que fechar todas. Então todos esses shoppings iriam fechar. E shoppings de diferentes regiões do Brasil. Então assim, não é uma coisa pontual, teria que ser no mundo todo, no Brasil todo, para fechar tudo. E só aí que você ia perder dinheiro. Então qual a probabilidade disso acontecer? Muito baixa, realmente muito baixa. A pandemia realmente fechou os shoppings, mas precisou de uma pandemia para fechar todos os shoppings. Então assim, não é uma coisa muito comum de acontecer. E mesmo assim, já estamos recuperando. Então quem não vendeu, não perdeu nada, já que os fundos imobiliários estão voltando a crescer. Então obviamente que esse terceiro investimento para iniciantes seria os fundos imobiliários. E mais, seria um fundo de fundo. Se você não está entendendo muito bem do que eu estou falando aqui de fundos imobiliários, eu já fiz um vídeo sobre fundos imobiliários. Basta você clicar no izinho aí em cima, ir lá no vídeo e assistir que você vai entender muito mais. Mas só dando uma pinceladinha rápida aqui, fundo de fundo basicamente é um fundo que investe em outros fundos. Ao invés de você investir no fundo de shopping, por exemplo, do shopping que tem na sua cidade, ou no fundo de hotel que tem aquele Ibis ou Intercity, por exemplo, você vai investir em um fundo que investe nos dois, ou em vários outros fundos, entendeu? Então é uma diversificação ainda maior, o que significa que o risco de você perder é muito menor, entendeu? Porque ele teria que fechar todos os hotéis, todos os shoppings, todas as lajes corporativas e ter que fechar o Brasil inteiro. Então a chance desse investimento ser um investimento ruim é uma chance mínima, entendeu? Eu trouxe alguns nomes aqui de fundos que você pode estar investindo, mas não é uma indicação de compra, tá? Nenhum dos ativos que eu falei aqui é uma indicação de compra, eu só estou dando exemplos, você pode pegar outros aí. Eu trouxe, por exemplo, o HFOF11, que é um fundo de fundo que você pode estar investindo. Eu trouxe também o CXRI11, que também é outro fundo de fundo. O BCFF11, que também é outro fundo de fundo. E só lembrando, tá? Eu estou dando alguns exemplos aqui de investimentos para iniciantes, mas isso não significa que esses investimentos não sejam para investidores avançados, tá? Por exemplo, eu tenho alguns desses fundos aí na minha carteira pessoal. Então, não significa que é um investimento para iniciante que não é para um avançado. Eu estou falando que é para iniciante porque é uma coisa mais genérica e por isso tem menos chance de você perder dinheiro. Ah, e lembrando, quando você investe em fundo imobiliário, ele vai te pagar um aluguel mensal, ou seja, todos os meses você vai estar recebendo um pouquinho de dinheiro ali por causa desse investimento que você fez. E você pode pegar esse rendimento e reinvestir, entendeu? Juntar com um pouquinho de dinheiro mais e comprar outra cota de fundo imobiliário, por exemplo, para que no próximo mês você receba ainda mais. Isso virar uma bola de neve e você ganhar cada vez mais.
Isso é você fazendo seu dinheiro trabalhar para você. É você dormindo enquanto o dinheiro está trabalhando. Então realmente é muito interessante. Então só fazendo um resuminho aqui, você pode estar investindo aí na renda fixa, por exemplo, no Tesouro Selic. Você pode estar investindo num índice que replica o índice lá dos Estados Unidos, que seria o IVV-B11. Você também pode estar investindo num índice que replica o Bovespa aqui do Brasil, que seria o BOVA11. E você pode estar investindo em fundos imobiliários, como por exemplo o HFOF ou o BCFF11. Tá bom? Só tô citando alguns objetivos para você terem noção, não significa que você precisa investir exatamente nesses, tá? Tem alguns parecidos com esse aí que você pode estar querendo investir também, como por exemplo China 11, que replica o da China lá, e enfim, tem vários outros. Eu espero que agora, se você não investe, você crie coragem e comece a investir. Porque o primeiro passo é o mais difícil, eu concordo, mas depois que você começa a investir, fica tudo mais fácil, tudo mais simples. Então, simplesmente comece. Te dei algumas opções aqui que são um pouco mais seguras, então você vai ver como é que funciona. Vale lembrar que a maioria desses investimentos que eu falei, você consegue começar a investir a partir de R$100, por exemplo. Menos de R$100, mas ali por volta de R$100. Então, é um investimento bem tranquilo para se começar e você vê o seu dinheiro rendendo aos pouquinhos ali, você recebendo seus dividendos e reinvestindo e tal. Então assim, eu espero que você crie coragem, dê o primeiro passo e torne isso um hábito de vida, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova, não se esqueça de se inscrever no canal e se você gostou desse vídeo, deixa o like aí por favor para eu saber que você gostou e fazer mais vídeos como esse aqui, tranquilo? Ah, você também pode estar clicando nesse vídeo que está agora aparecendo na sua tela, porque o YouTube escolheu ele para você assistir. Ele que está dizendo pra você que esse vídeo é o mais indicado pra você. Então, fica nesse vídeo aí, vai lá assistir que eu tenho certeza que você tem alguma coisa nova pra aprender, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Aprenda Rápido.